Olá, bem-vindo ao curso de porteiro, módulo iniciante. Esse curso é para aqueles que querem iniciar a carreira no segmento de condomínios, para porteiro, ou para controlador de acesso, ou pessoas que têm curiosidade de saber como funciona uma portaria. Pode ser síndico, pode ser zelador, ou qualquer estudante que tenha aí o interesse de aprender sobre essa importante profissão do porteiro dentro de um condomínio. Tudo bem? Então vamos lá. O que nós veremos nesse curso? O curso de porteiro está dividido em 5 aulas. A primeira aula fala sobre a portaria. Na segunda aula teremos os tipos de portaria. Na terceira falaremos sobre a profissão, que é devidamente regulamentada em nosso país. Na penúltima aula, a quarta aula, falaremos sobre as rotinas de trabalho. E na última aula desse curso, nós falaremos sobre as competências do profissional. Muito bem, o que é a portaria, né, gente? A portaria, ela é o cartão de visitas de um condomínio. Ela é o principal ponto de segurança do condomínio, né? Porque é por lá que circulam todas as pessoas, todos os materiais, todos os veículos, se assim tiver garagem ou estacionamento, que vão entrar e que vão sair. Porém, é necessário que a portaria realize o controle. Porque se não tiver esse controle, a portaria ela vai sofrer danos. Ela vai sofrer danos. E esses danos são responsabilidade do profissional ou dos profissionais que ali atuam. Uma portaria com um funcionamento irregular traz prejuízos patrimoniais. O que seria o patrimônio? Seria o próprio prédio, né? E o que compõe o prédio. As áreas particulares, os apartamentos ou escritórios, no caso de um condomínio comercial, ou os apartamentos de área privativa, no qual ali estão seus devidamente moradores. Tá certo? Então é muito importante que na portaria aconteça as primeiras medidas de proteção à segurança física do condomínio. Por isso que é importante o treinamento para o profissional que vai atuar na portaria. Tem condomínio que tem mais de uma portaria, né? E aí vai exigir um quadro maior de funcionários. Bom, quem é o porteiro? Nós veremos mais à frente as competências, as habilidades, as atitudes, os recursos materiais para o profissional que vai atuar na portaria, o porteiro, também chamado de controlador de acesso. A principal atribuição aí do porteiro é controlar a circulação por meio da identificação de pessoas. Então não entra ninguém no condomínio sem ser identificado. Não entra e não permanece. E aí, entre as pessoas que compõem os que vão entrar, que vão permanecer, que vão sair, está aí os funcionários, os empregados de condomínio, os visitantes, os entregadores, prestadores de serviço, né? Os veículos que vão entrar, que vão sair, a conferência de mercadorias, tudo isso acontece no dia a dia, na rotina de uma portaria. Para que esse trabalho, olha o tamanho desse condomínio aqui, né? Imagine como que deve ser o controle desse condomínio. Quais são os cuidados, quais são as técnicas de proteção, quais são os recursos tecnológicos que estão investidos para que não somente a portaria realize o bom trabalho, né, o olhar da portaria seja bem feito, mas também os equipamentos ajudem na proteção. Imagine a utilização no dia a dia desse condomínio, normalmente falando, dias normais, em dias de férias, em feriados, com entrada e saída de visitantes, tá?
Então, para que haja eficiência nesse trabalho, para que haja um atendimento muito bom, para que surta os efeitos desejados, o condomínio, ele deve, toda vez que aparecer a palavra deve, não é uma opção. Não se negocia a segurança. Tá? Então, por isso que no nosso curso vai aparecer muito essa palavrinha deve. Tá? Então, o que o condomínio deve fazer? Tem que criar normas e procedimentos. Tem que ter regulamento interno para que as pessoas que vão utilizar, os funcionários que vão trabalhar na segurança estejam alinhados. E com isso vai atender, né, aos detalhes anteriormente que eu falei aqui. Eu chamo de peculiaridades, proporcionando as mínimas condições de trabalho aos funcionários da portaria, principalmente no que tange a segurança. O que é tange? No dia a dia, o trabalho, a passagem de turno, na hora que um funcionário do condomínio, um porteiro, sai de férias. Então, esses procedimentos vão ajudar a fazer a manutenção preventiva da segurança. E aí adotando, empregando, comprando, e não só comprando, mas também realizando manutenção periódica dos equipamentos, e que esses equipamentos eles sejam adequados ao tipo de serviço que será executado conforme o contexto, conforme o modelo de condomínio. Tem condomínios bem menores que esse. Iluminação e equipamento de segurança física e eletrônica. Muito importante. Nosso próximo slide fala assim: a portaria deverá estar sempre fechada. Então, em nenhum momento a portaria, a gente tem aqui a portaria. O que compõe a portaria? Compõe a guarita e os portões, principalmente. Então, tem controle de acesso, equipamentos. Então, uma série de acessórios que vão ajudar na entrada, no controle de entrada e saída de pessoas e veículos. Mas o básico mesmo é a guarita, que a gente está vendo aqui, e os portões. Esse é o básico. O restante vai ser acessórios, iluminação, câmeras, alarmes, cercas, alambrados e assim por diante, tá? E a gente vê que essa portaria aqui, ela é alinhada com a guarita. Por quê? Porque a portaria, além de estar fechada, tem que estar fechada para ficar aberto isso daqui, salvo em casos de manutenção, E aí muito cuidado quando tiver manutenção nos portões, para não deixar frágil a entrada e saída de pessoas. Deve estar dentro do limite do condomínio. Olha que essa figura aqui mostra pra gente, está alinhado, não está? Então a guarita está alinhada com a portaria. Então, não pode estar avançado, Vamos imaginar que essa portaria seja blindada, Então ela tem que estar alinhada. Ela pode estar até um pouco mais recuada, mas ela nunca pode estar para fora dos portões. Não deve avançar em área externa à grade ou ao muro de proteção. Por que não pode estar? Porque aí vai fragilizar alguns pontos cegos aqui, Vão dar abertura para ter pontos cegos. Então é importante pensar que o profissional que vai estar aqui dentro, ele tenha condições de enxergar em todas as situações aqui, tanto sob o seu ponto de vista, sem nenhum tipo de equipamento, ou com o uso de equipamento, que é o CFTV. O porteiro. Falaremos mais à frente sobre as características desse profissional. O porteiro, ele deve, olha de novo a palavra deve aqui, ele deve permanecer em seu posto de trabalho. O porteiro não tem que estar fora da guarita. O porteiro tem que estar circulando no prédio. Ah, mas eu recebi um pedido do síndico, do zelador, Isso pode caracterizar, inclusive, justa causa e abandono de posto de trabalho. Sabia? Pois é. Existem gestores que ficam desatentos com relação
a essa característica da profissão do porteiro, que é mantê-lo no seu posto de trabalho, né? Então evita-se a todo custo, né, deslocar para prestar serviços particulares, e nenhum tipo de hipótese deve acontecer isso, né? Mesmo que seja dentro da área do condomínio. Porque o que vai acontecer se o porteiro sair daqui? Ele vai fragilizar esse espaço, vai deixar frágil esse espaço. Pode ser aqueles segundos preciosos em que o meliante ou os bandidos, devidamente atentos ao que está acontecendo no condomínio, esperam essa oportunidade. Porteiro ainda não deve, olha de novo a palavra não deve, abandonar seu posto de trabalho para atender estranhos no portão ou através das grades, dando condições para ser imobilizado por arma de fogo. Nos treinamentos a gente sempre fala para os porteiros, se possível, não utilizem o comércio local para que não sejam conhecidos pela área, né? Não usar uniforme do condomínio, utilizar roupa normal, ir de volta ao trabalho, ter o local para fazer a troca da roupa de trabalho, vai ter o fardamento, então fazer a troca do fardamento no vestiário do condomínio, para evitar ser reconhecido, porque os bandidos estão atentos a isso, estão buscando oportunidades. Na menor distração do porteiro é onde acontece o crime. Pessoas estranhas não devem adentrar ao portão para conversar com o porteiro ou outro funcionário, em nenhuma hipótese. Pode estar acontecendo uma emergência, uma situação de emergência, né? Uma pessoa quer utilizar o banheiro também. O que você tem que fazer? Fazer a comunicação para o seu superior e informar que tem uma pessoa estranha forçando a entrada do portão, né? Então é uma situação de emergência, então a providência é comunicar. Por isso que a gente está vendo aqui, ó, tem um curso que fala só sobre radiocomunicação, sobre o código Q, um curso que vai acontecer mais à frente por aqui. Ele fala sobre comunicação de segurança. Não só esse tipo de comunicação, como por telefone. Então é muito importante que o profissional que vai atuar na portaria, ele saiba se comunicar muito bem, ele saiba usar os recursos de comunicação com eficiência. E de forma alguma se sentir pressionado quando tiver pessoas estranhas, querendo conversar, querendo que o porteiro saia um pouco para fora aqui da sua guarita para a gente conversar, de forma alguma. Evitar esse contato. É lógico que com a rotina, o dia a dia do condomínio, ao conhecer os moradores, há uma tendência até do porteiro vacilar em deixar a porta e a janela da guarita aberta. Por isso que eu recomendo que esses locais sejam controlados, ou seja, a porta ela não seja com chave comum, seja com controle de senha. Só pessoas autorizadas vão entrar e só pessoas autorizadas vão sair. E que haja sistemas que controlam a entrada e saída, para ver se o profissional ele está realmente fixo no seu posto de trabalho. A janela da guarita não deve ser usada para completar a identificação de pessoas estranhas ou verificar o motivo da visita. Então, se tiver o porteiro remoto, o porteiro inteligente, o porteiro digital, tem um intercomunicador. A imagem tem que estar nítida. Caso contrário, solicitar a chefia para que faça a manutenção devida no equipamento. Jamais abrir a janela para verificar. As câmeras devem estar sempre bem posicionadas, principalmente à noite e com boa iluminação, para que seja fácil fazer a identificação por esse vídeo porteiro. Isso é um grande aliado do porteiro físico. E aqui, como dissemos, à noite, né? Principal período aí onde ocorre os crimes, as invasões, é onde
Alguns profissionais terminam cochilando na hora de trabalho, infelizmente, e onde acontece a invasão, onde acontece às vezes um arrastão. Durante a noite, o interior da portaria deve ser mantido com pouca luz. Por quê? Para evitar que os meliantes enxerguem a movimentação aqui da guarita, que é o seu principal ponto de observação. E o exterior, sim, deve ser bem iluminado. Então, a portaria aqui, se não for um vidro tratado, deve ter um uso de película. Na guarita, principalmente um bom telefone, o sistema PABX é válido, o sistema VoIP que interliga internet. É muito importante ter a lista ou já memorizado no telefone os principais telefones úteis, como polícia militar, bombeiro, disque denúncia e até o SAMU e etc. em situações de crise, como enchente, solicitar aí o serviço de água e esgoto. Se houver sistema de CFTV, nós veremos no curso de portaria informatizada com mais detalhes. Se tiver sistema de CFTV, é importante dar atenção aos monitores, porém não se distrair e prejudicar o trabalho. Então, o CFTV ele tem os ramais, né? Então, às vezes a gente vê aqui 16, 30, 40 ramais. As câmeras elas têm condição de captar vários focos. Tem câmeras que têm movimentação de 180 graus, 360 graus, gravação, né? Então todo o sistema tem que estar em perfeito funcionamento também, para que a imagem fique nítida, a gravação esteja operante, tá? E o profissional ele possa ter controle de toda a situação da sua própria guarita. O porteiro não deve assistir TV na portaria, nem ficar acessando o smartphone durante seu turno de serviço. E evitar, inclusive, ouvir rádio FM, rádio AM, né? E principalmente o equipamento, aí, o HT, que é chamado de rádio também. O HT está num volume adequado, nem muito alto e nem muito baixo. E isso tem que estar prescrito lá no regulamento interno do condomínio. Se o porteiro ele é contratado vindo de uma empresa terceirizada, é importante saber que o regulamento da empresa em que esse porteiro atua tem que estar de acordo com o regulamento interno do condomínio, para que não hajam discrepâncias, não haja aí desmandos, e esse alinhamento colabore com a segurança física. O condomínio deverá ter um horário pré-determinado para autorização e entrada e saída de prestadores de serviço, evitando-se os horários noturnos, ou até proibindo o horário noturno em finais de semana e feriado. Casos de mudança, de reformas, tudo isso tem que estar de acordo com o regulamento interno, onde vai prever esses horários. Como disse, a maioria das invasões a condomínios se dá pela portaria de pedestres. A maioria, mais de 90%, passa pela portaria. Outros 10% são invasões nas perimetrais, né? E quando vamos checar o porquê dessas invasões, descobrimos algo muito ruim, que geralmente falta procedimento. O que é o procedimento? Não é só o papel, tem que ter o papel, tem que ter as regras, tem que estar bem definido, mas todos têm que ser treinados a executar essas regras. E não é só os porteiros, os condôminos também devem prestar atenção na sua forma como adentra e sai do condomínio, evitando assim sequestros. Por isso o treinamento é adequado e também é fundamental para evitar as invasões. Muito bem, chegamos ao fim da nossa
primeira aula e na nossa próxima aula nós veremos os tipos de portaria. Aguardo você. Até mais.